de forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala pessoal, Luiz Diego aqui gravando mais um podcast. E aí, quer construir hoje com meus amigos aqui, professora Fernanda, meu colega Flávio. Satisfação tê-los aqui, muito obrigado. E eu queria, antes de mais nada, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar o like e o triplo C. Compartilha, comenta e curte, beleza? Pessoal, mais uma vez, satisfação tê-los aqui presentes. Se apresente aqui para os nossos telespectadores um pouquinho de cada um, começando com as mulheres, né? Então, como você já disse, me chamo Fernanda Menezes, me apresento sempre como professora, além de servidora pública, mas hoje a gente vai ter um bate-papo muito descontraído, com uma linguagem mais coloquial, de acesso a todos, e que o engenheiro, o não engenheiro, enfim, é conteúdo de qualidade para todos os públicos, e esse é o nosso objetivo. Pois é, Diego, obrigado pelo convite. Eu sou advogado, meu nome é Flávio Menezes, sou advogado já há 20 anos e a gente tem uma atuação mais voltada para o ramo do empresário, da empresa, cuidar das empresas. É um mote lá do nosso escritório. Estamos nessa estrada aí há um bom tempo e a gente está aqui para bater um papo, tentar trazer informações relevantes para o seu público e para os cidadãos em geral. Tá, o Flávio, você é especialista na parte trabalhista e na parte tributária. Qual é a importância de uma empresa ter essa consciência de ter um advogado especializado nessa área? E em quais situações pode ser utilizado essa especialidade para a empresa? Então, na verdade, a gente tem um mote no nosso escritório, na nossa equipe, ela é montada com essa perspectiva de trazer para o empresário uma visão, primeiro, de prevenção, de tentar mitigar os riscos de atividade e, obviamente, acontecendo os problemas, a gente tentar atuar de forma mais firme possível, evitando ou diminuindo o eventual passivo judicial. A importância de um advogado especializado no assunto, ela é fundamental. Da mesma forma que o empresário valoriza o seu contador, da mesma forma que a gente valoriza o nosso médico que nos acompanha, é de fundamental importância ao empresário, à empresa, entender que o advogado tem um papel fundamental, relevante no dia a dia da empresa. E esse papel de tentar trazer para o empresário uma visão de prevenção, de prevenir os riscos, um advogado ele consegue levar para o empresário essas premissas, e eu tenho a plena convicção de que nesse cenário, nessa troca, nessa sinergia entre escritório e a empresa, o empresário tem muito a ganhar com essa postura, de tentar se preocupar e se antever principalmente. E um advogado que entenda da legislação, obviamente que vai trazer para ele os cenários atuais de determinada demanda e orientá-lo para que siga um caminho mais tranquilo, mais seguro. Seguindo nessa linha de trabalhista, né? Quais são os direitos fundamentais hoje estabelecidos na legislação nossa, que está regindo, né? Atualmente, que toda hora está mudando? Está mudando. Então, recentemente houve uma mudança significativa, em 2017, na CLT, mas os direitos dos trabalhadores, a gente pode dizer que permaneceram, os mais importantes permaneceram inalterados. A irredutibilidade do salário, o direito a 13º, a férias. A legislação mitigou um pouco essa relação do empregado com a empresa, permitindo, por exemplo, o trabalho intermitente, que antigamente não era previsto. Essa figura era enxergada como o empregado que ficava de sobreaviso. Então, hoje há a possibilidade, por exemplo, da empresa contratar aquele empregado com carteira assinada e uma demanda específica. Existem algumas peculiaridades que aí não vale a pena a gente destrinchar aqui, porque ficaria até cansativo para o seu público, mas existem algumas nuances da relação de trabalho que foram mitigadas e que aí a gente considera importante o empresário saber disso, porque não é aquela questão mais estática como era prevista antes, mas em relação aos direitos dos trabalhadores, 13º, férias e redutibilidade de salário talvez sejam os que permaneceram e devem permanecer, por uma questão até de construção mesmo jurídica no Brasil, na relação de emprego. Então seriam esses os direitos, ao nosso ver, que são os fundamentais, vamos dizer assim, do empregado. Maravilha. Vai ser uma aula hoje aqui, nosso bate-papo,
Professora Fernanda, a senhora é especialista na área criminal. Senhora, uma menina de 18 anos. A senhora é de respeito. Tô brincando. Quais são as principais leis que podemos pontuar nessa área sua criminal para evitar numa construtora, que eu falo, uma empresa em si, nessa nossa área de engenharia? Então, o aspecto criminal, antes de mais nada, é bom a gente deixar claro que ele é muito independente, vamos dizer assim, embora interligado. Então, a gente fala muito da questão civil, administrativa, mas pouco se fala do aspecto criminal. E é o que tem mais, talvez, impacto, porque através de um processo penal ou por meio de um processo penal, pode ter como consequência aí a privação de liberdade, enfim, penas de multas. Eu posso ter aí a perda de possibilidade de contratação, sob a esfera ainda aí, sob o ponto de vista de contratação pública. Então, falando de pena, né, que é uma sanção a mais gravosa aí de privação de liberdade, eu tenho o próprio Código Penal, né? Eu tenho a Lei de Crimes Ambientais, eu tenho aí a lei que fala da incorporação imobiliária. Então, são leis que estabelecem esses crimes e que pouco realmente se fala, sobretudo porque quem é da área de engenharia, por vezes, né, se reveste muito desse argumento, e é natural, porque eu também não entendo muito de cálculo, não entendo muito, e aí a gente tende a não mergulhar em determinados assuntos. Mas creio que essa interdisciplinariedade aí, que é isso que a gente está propondo, né? Então, direito do trabalho, direito tributário, aqui do direito penal, você da área de engenharia, empresário. Então, esse conhecimento da seara criminal é importante porque, embora, como eu disse, não muito divulgado, mas há empresas aí que vêm respondendo, e aí, inclusive, a pessoa jurídica e a pessoa física respondendo a esses crimes. Então, eu destaco, sobretudo, o Código Penal, né, a Lei de Corporação Imobiliária, eu tenho aí a Lei de Crimes Ambientais, dentre outros, mas eu destaco esses três. Professora, já me deu um gancho aqui em uma pergunta, como você estragou minha seguinte pergunta, eu vou fazer outra aqui. Como não é uma área que eu domino, né? Então, algumas aqui eu vou estar lendo aqui, então peço desculpa para você que está assistindo a gente, mas para ficar uma coisa mais específica para a gente ficar gostoso de também entender que essa parte de vocês aqui é fundamental para as empresas, né? Sim, sim. Tanto também para os trabalhadores também que estiverem assistindo a gente. Sim. Quais são as responsabilidades legais de uma empresa de engenharia nos casos de acidente de trabalho na parte criminal? Então, excelente pergunta, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa jurídica ela não pode ser responsabilizada criminalmente, porque a gente tem a ideia de que são as pessoas físicas, né? Até a própria sanção de encarceramento, teoricamente, seria impossível eu encarcerar uma empresa. Não tenho como, né? Uhum. Né? Em termos de logística, eu pegar uma empresa e encarcerar, sob o ponto de vista de privação de liberdade. Mas eu tenho outras sanções penais, né? Como eu disse, destaquei, eu tenho outras sanções e a multa é uma delas. E um detalhe muito importante, uma das possibilidades que a jurisprudência destaca muito claramente é a pessoa jurídica podendo ser responsabilizada em caso de crimes ambientais. Então, quando uma empresa, né, que constrói pode cometer um crime ambiental, essa empresa, responder criminalmente. Embora a gente não queira muito falar de artigo aí, mas o artigo 37 do Código de Processo Penal, não é o do Código Penal, o Código de Processo Penal, ele destaca lá que as pessoas jurídicas, as pessoas de direito público ou privado, poderiam ou podem, né, responder criminalmente. E aí a jurisprudência vem, que são os entendimentos dos tribunais, a jurisprudência é o entendimento reiterado sobre determinado assunto, ela diz o seguinte: em caso, sobretudo, de desastre ambiental ou de outros crimes ambientais, é possível que a empresa, a pessoa jurídica, seja responsabilizada criminalmente. Então, é muito importante essa conscientização, esse esclarecimento, porque não é somente construir, né? É possível também e é plenamente factível que haja aí essa responsabilização. Logicamente que o objetivo não é de assustar, mas é sim de esclarecer, porque está tendo um avanço considerável aí diante de alguns desastres que vem acontecendo, esse avanço da jurisprudência, da legislação, recepcionando essa possibilidade da pessoa jurídica ser responsabilizada criminalmente.
Maravilha. Ô Flávio, pegando esse gancho que a Fernanda falou agora, quais são as principais responsabilidades em relação à segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho? Excelente pergunta, Diego. Esse tema ele vem ganhando relevância em vários aspectos. Eu destaco aqui, e é uma situação que o empresário tem que ficar atento, o bem-estar do empregado. E aí, desde de um ambiente propício do ponto de vista de se evitar assédio, de um ambiente propício do ponto de vista do uso de EPIs e a fiscalização do uso de EPIs, um ambiente onde minimize a possibilidade de acidentes de trabalho. O empresário tem que ter muito cuidado em relação a isso. A legislação, ela não é hermética nesse ponto, ela não é fechada. Ela destaca pontos relevantes em relação ao acidente de trabalho típico, que seria aquele acidente de trabalho no ramo da engenharia, por exemplo, uma viga que cai em cima do empregado, um determinado equipamento da obra que esbarra no empregado, quebra uma perna, cai de uma laje, coisa dessa natureza. E existem os acidentes que a gente chama atípicos, que seria uma doença ocupacional, estresse, um chefe que sai um pouco da medida da relação de subordinação e de repente cria algum ambiente não propício do ponto de vista psicológico do empregado e se sente de algum modo assediado. E é interessante que a empresa tem essas cautelas. Hoje se prega muito uma advocacia mais moderna, uma advocacia que vise a prevenção de cursos em relação ao assédio moral, assédio sexual, cursos em relação ao manuseio de equipamentos, cursos em relação a criar uma conscientização do empregado para o uso correto das EPIs. Lembrando que a empresa ela tem o dever de entregar, mas também tem a obrigação de fiscalizar o uso. Não havendo, inclusive, para mitigar possível indenização do ponto de vista de acidente de trabalho. Se ela consegue demonstrar que deu todos os cursos, se ela consegue demonstrar que forneceu a EPI e fiscalizou o uso da EPI, tem uma grande chance dela não ser responsabilizada do ponto de vista de indenização o empregado que sofre um acidente de trabalho. O empregado teria direito apenas ao que a legislação prevê, que é o auxílio previdenciário e uma estabilidade de 1 ano na empresa, mas a empresa poderia, recentemente, inclusive, no nosso escritório aconteceu uma coisa muito semelhante e a gente conseguiu demonstrar, não que não houve um acidente, tanto é que a empresa emitiu a CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, mas que a empresa se cercou de todos os cuidados para que aquele acidente não acontecesse. E interessante, Diego, que é uma proposta nossa, enquanto advogado, de acompanhar esse dia a dia. E a gente conseguiu demonstrar para o cliente justamente isso, que todo aquele acompanhamento, os cursos, a conversa que a gente tinha muito próxima com o técnico de segurança do trabalho, que é quem cuida desse ambiente, e ele conseguiu, o empresário realmente saiu muito satisfeito, porque ele percebeu que esse trabalho preventivo, que eu falei no início do nosso bate-papo, a importância desse trabalho. Para evitar, porque às vezes um acidente de trabalho, a depender do como ocorra e a quantidade de pessoas, isso pode quebrar uma empresa. Então, se a gente consegue mitigar isso, a gente consegue levar para o empresário essa visão de prevenir esses danos e esses riscos, a chance de que não ocorra o acidente, a gente não quer que ocorra, mas se acontecer, ele conseguir se desvencilhar de uma obrigação pecuniária, uma obrigação financeira mais importante. Você tocou num ponto aí, não está nem na nossa pauta aqui, mas eu vivenciei na minha construtora, para quem não sabe, também tem empresa de construção, né? E outra área que não vem ao caso aqui dos nossos telespectadores, mas o que aconteceu comigo? Essas ASUS, né? Os exames são muito sucintos, muito simplórios. E esse colaborador, ele veio alegar quando ele estava saindo, e passou pouco tempo, ele passou, salvo engano, 8 meses na empresa. Graças a Deus era um colaborador consciente, mas a gente sabe que a gente está no Brasil e tem gente e gente, né? Tem pessoas que gostam de se aproveitar do momento. Sim. E o que aconteceu? Para não estar me estendendo demais. Esse colaborador ele veio alegar que estava com hérnia de disco devido ao serviço que ele prestou como servente. Nessa obra não era uma obra pesada, era uma obra comum, era uma reforma, ampliação numa escola. Não teve insumos de
de tanta relevância que pudesse causar aquilo ali. E eu sou um cara conhecedor de perto de hérnia de disco, eu tenho 9, né? Então tem uma disqueteira aqui nas costas aqui de hérnia de disco. E aí, assim, num bate-papo descontraído, não oficial, entre eu e ele falou, não, doutor, eu não estou dizendo que foi a empresa. Eu só estou dizendo o que é que o senhor pode fazer por mim para poder me ajudar quanto a esse momento que eu vou passar em casa. E eu fiz um acerto entre eu e ele, sem ser judicial, amigável. Sim. Que eu vi também que ele não estava com má fé. Que também se eu visse que ele estava querendo com má fé para cima da gente, eu falava, não, vai para o processo de direito, a gente vai na justiça decidir quem está certo e quem está errado. Sim. Porque uma hérnia de disco, eu, no meu ponto de vista, que também sou leigo, né, não sou médico, não é da noite pro dia que você vem. Isso aí é uma coisa que vem história, vai desgastando, a medula e tal, aquele negócio todo. Nesse caso aí, se eu não tivesse tido esse bate-papo amigável, teria chance, quantos por cento de uma empresa sair penalizada? Então, na esfera trabalhista, lá atrás a gente poderia dizer que as chances eram meio a meio, vamos colocar assim. Mas hoje existe uma consciência, tanto do judiciário trabalhista, sobretudo depois dessa reforma, de entender caso a caso. Existe uma situação super interessante em relação a essa questão de doença pré-existente. A doença pré-existente, ele já tinha, e realmente os ASOs, eles não são tão aprofundados. É exame de sangue, às vezes um movimento ou não, raio-x, tal. Então não tem tanta profundidade no exame. Mas há a possibilidade de você comprovar, aí sim, no processo judicial, aí uma perícia médica, dizer que ele já tinha essa doença e que a empresa não contribuiu em nada para o agravamento. Agora, se na atividade exercida ele contribuiu, a atividade que ele exerceu, de algum modo contribuiu, se ele tinha uma hérnia, passou a ter duas, um exemplo. Acelerou o processo, né? Existe um fenômeno chamado concausa, ou seja, a empresa, apesar da doença pré-existente, a empresa de algum modo contribuiu para o agravamento da doença. E aí é possível uma condenação, uma indenização para reparar esse dano. Do ponto de vista previdenciário, ele pode comprovar o acidente, se foi um acidente, e aí receber as verbas de natureza previdenciária que ele faz jus, mas é possível que o empresário, de algum modo, sofra alguma penalidade pecuniária de pagamento de indenização, mas essa penalidade, é muito interessante debater sobre isso, Diego, porque eu pego novamente esse caso recente lá no escritório. O fato de haver o acidente de trabalho não implica numa indenização. Existe, inclusive, uma visão, ao nosso sentir, com todas as vênias, muito equivocada. Não é automático. Por isso que eu remeto novamente à questão da prevenção, do uso correto do EPI, da fiscalização, da justa causa, se não estiver usando corretamente o EPI. E aí tem todo um mecanismo para que essa justa causa seja dada e consiga se efetivar, porque via de regra, a justa causa, 90% dos casos acabam parando no judiciário, para que o judiciário entenda se aquela justa causa foi correta ou não, e se foi correta, mantém, se não foi correta, reverte e transforma na demissão por justa causa. E aí com todas as consequências de uma demissão por justa causa. Então, é interessante essa análise, porque o acidente de trabalho, por si só, não gera indenização, quando eu falo de uma indenização da empresa em relação ao empregado. Pode gerar, se a gente considerar uma indenização, até para as pessoas entenderem, o recebimento da pensão, do INSS, para ficar uma linguagem mais tranquila. Ele tem um benefício, se for comprovado o acidente de trabalho, não é um benefício, mas a lei traz um mecanismo de equilibrar essa relação dele. Quando voltar a trabalhar, ele permanece um ano estável naquele ambiente de trabalho. Mas o fato de haver o acidente de trabalho, por si só, não caracteriza. E finalizando, e voltando para a sua pergunta, se ficasse comprovado judicialmente que a empresa concorreu e nessa modalidade em que concorreu, ela prejudicou porque não forneceu o EPI, ela prejudicou porque ele colocou ele no ambiente de trabalho insalubre, ou que tenha periculosidade, e não salvaguardou o empregado como deveria, poderia ser penalizado assim. Fernanda, vamos deixar você muito tempo ocioso. Aqui, tranquila. Quais são as responsabilidades legais de uma empresa de engenharia em caso de acidente de trabalho na parte criminal? Vou sempre seguir para a Fernanda na parte criminal, que ela é especialista nessa parte.
Quais seriam? Então, só pegando também um gancho aí do que Flávia acabou de falar, não é da minha área, viu? Mas deixa eu só... E aí, se eu estiver errado, você me corrija. Eu acho que talvez essa postura de Diego, dessa conversa informal, e embora você tenha dito, né, que não viu a má fé e tal, mas assim, não sei se você concorda, mas talvez também seja um tanto quanto perigosa, no sentido de, numa demanda judicial futura, trabalhista ou, enfim, cível também, de uma confissão de culpa, de responsabilidade, na medida que você o ajuda, vamos dizer assim, né? Não sei se eu... Não, na verdade eu falo... necessariamente não. Necessariamente não. Hoje, inclusive, essa postura do empresário, eu particularmente defendo muito a composição. Eu defendo muito a conciliação. Não é o caso que você nos passou, tá? Mas pegando mais uma vez o gancho que a Fernanda falou. Essa postura hoje, Fernanda, no judiciário, por exemplo, amanhã eu tenho uma audiência lá do escritório e eu sugeri, vai uma colega nossa lá para poder assistir o empresário e já tem uma possibilidade de um acordo. E a orientação que eu sempre dou é que reduza a termo. O que significa isso? Que a proposta que a gente formulou conste na ata de audiência. Aí você pode pensar, como a Fernanda pensou, mas eu estou praticamente admitindo que gerei aquele dano, que eu sou responsável. Veja, a depender do processo, a gente faz esse estudo, a gente faz um estudo do processo do risco, a matriz de risco processual, a gente diz, olha, a chance de perder é grande, então um acordo é interessante. E quando você sinaliza hoje para o judiciário que você quer compor, que você quer diminuir esse passivo trabalhista, que você quer, ao invés de levar uma lide de anos aí a fio para poder atingir o objetivo, você quer se antecipar e resolver aquilo, seja para você preservar uma marca, nós advogamos para algumas empresas de grandes marcas, por exemplo. E eu já orientei, a depender do contexto, troca o produto. A depender do contexto, indeniza o consumidor. Isso não significa, porque às vezes um bom acordo, ele faz com que a imagem da empresa ela fique perante os consumidores, perante a sociedade, perante o judiciário. Eu já advoguei para clientes que, quando ia, eu já sentava na mesa de audiência sabendo que, porque infelizmente a postura do empresário não era uma postura conciliadora, não, muito embora estivesse claro que às vezes algum dano, alguma questão trabalhista estava efetivamente prejudicada, mas a postura da empresa, e aí não é o escritório, não tem advogado que faça com que o empresário pague aquilo que ele entenda que não é devido, a gente vai orientar, mas não chega a esse ponto. Então, você hoje demonstrar... Mesmo extrajudicialmente? Não. Então, é porque você está raciocinando que é uma lide, já tendo um processo, né? O meu raciocínio, como eu disse, não sou né, atuo muito, mas, enfim, é um debate também, acho importante. Sim, claro. Né? Porque, às vezes, a gente se antecipa extrajudicialmente. Né? Tem a boa fé de resolver. Sim, a boa fé. Então, assim, o seu raciocínio de composição, que é, inclusive, também o meu raciocínio de pacificação de conflitos na esfera judicial, concordo. Mas eu digo, essa postura anterior do empresário... E aí não é que uma dualidade de empregador e empregado, não estou falando sobre isso. Mas assim, só o start, quando você estava falando, me deu. Eu não sei se, não judicializada, essa postura, embora, logicamente, do seu ponto de vista moral, tudo bem, né? Ok, você foi... Mas eu estou falando do seu ponto de vista técnico, que também é esse debate. Se isso reforçaria ou não... ou enfraqueceria a eventual demanda judicial? Não necessariamente, na minha ótica, não vejo essa... Então o que poderia acontecer é um valor que você tenha pago, você tem que pagar de novo. Pagar de novo, mas aí o juiz poderia entender que ele tinha pago aquela parte, diminuiria... Mas, e a depender do que foi, da forma como você pagou, se tem um recibo, diminuiria. Mas, por exemplo, às vezes, de boca mesmo, às vezes vai lá, de boa fé, às vezes não compra não dá um dinheiro, compra sei lá, mantimento, ou um produto, medicamento, enfim. Mas, assim, o que Fernanda colocou é interessante para essa análise. Mas pelo que eu venho hoje analisando das decisões, desses movimentos, essa percepção de assunção de culpa porque você previamente ajudou, ela vem caindo por terra. Mas o ideal é que se houver essa troca de informações, você esteja acompanhado de um advogado para lhe orientar. Até para você fazer isso. Né? Exatamente. Até para você fazer um acordo extrajudicial é importante o advogado.
Então, Você está lembrado da pergunta? As responsabilidades, repita, por favor. Vamos dar o protagonismo, né? Vamos lá, vou aparecer mais um pouco. Deixar você falar 2 vezes, né? Vamos lá. Quais são as responsabilidades legais de uma empresa de engenharia, né, que é o nosso caso aqui, em caso de acidente de trabalho na parte criminal? Então, a parte criminal, ela tem a figura que a gente chama muito do dolo, né? O dolo, o culpa, que a gente chama da responsabilidade subjetiva. Então, os crimes previstos lá no Código Penal ou em outras legislações esparsas a que me referi, eu preciso saber se o crime tem a modalidade dolosa e culposa ou apenas dolosa, que é doloso, né? Já que tem muita gente aí que fala de uma maneira muito... A intenção de, né? Quando eu quero, eu tenho intencionalidade. Mas eu tenho a figura também de um dolo eventual, é quando eu assumo o risco de. Então, eu assumo o risco de praticar. A culpa, quando eu tenho negligência, imprudência e imperícia. E aí, na modalidade culposa, faz o link aí com o que a gente estava conversando, enfim, das ARTs, né, isso, as anotações de responsabilidade técnica. Então, se o crime na modalidade culposo, né, ou culposa, eu tenho aí essa possibilidade, então eu tenho a possibilidade de responsabilização criminal de quem assim assinou. E aí você me perguntou sobre acidente de trabalho e a responsabilidade da empresa. Então, essa responsabilidade da empresa vai estar muito ligada a isso. Se houve a intenção e o crime ou esse acidente. E qual acidente poderia? Poderia responder, inclusive, por homicídio. Lesão corporal, incêndio, homicídio. Importunação sexual. Importunação sexual, né? E aí você diz assim, mas um engenheiro ou uma empresa, ou enfim, a responsabilização num grau tão... Mas a gente tem que imaginar aí que existem os desastres, né? Os incêndios, enfim. E esses acidentes podem ser fruto de uma omissão, e essa omissão, né, ser relevante sob o ponto de vista criminal, não só trabalhista, civil, né, e administrativamente falando, e ter todo esse nexo de causalidade, né, porque o crime é mais, vamos dizer assim, é mais criteriosa a responsabilização criminal, né, porque a civil, a administrativa, eu tenho a possibilidade, inclusive, de responsabilidade objetiva em alguns casos. No caso do crime, eu não tenho responsabilidade objetiva. Eu tenho que provar o dolo ou culpa, né? Então, mas é possível todos os crimes, e aí, como eu disse, eu destaco esses contra a incolumidade pública, contra os crimes contra a vida, os crimes contra a integridade física. Então, tudo isso aí é perfeitamente possível, né? Dentro, repito, de um devido processo legal, de uma investigação. Então, acontecendo isso, pode ser, né, no eventual acidente de trabalho, pode, né, desembocar aí ou desmembrar, ou enfim, em várias esferas, inclusive notificar, né, a empresa notificar, ou, né, se sobreviveu à tua própria família, enfim, ou até uma notícia no rádio ou na televisão, essa autoridade policial, sendo um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, quando eu não preciso de autorização de ninguém, a autoridade policial instaura o inquérito policial, vai apurar esse crime, né? É uma investigação como outra qualquer, e vai haver aí a possibilidade de indiciamento nessa fase pré-processual, né? Remessa ao órgão do Ministério Público, que, se for uma ação penal pública, ele vai ser o titular dessa ação. Nesta fase, eu vou ter, né, e aí é obrigatória a presença de advogado, né? Na fase pré-processual não, mas também recomendo, obviamente, né? Na fase processual eu vou ter todo esse processamento de uma ação penal e toda a repercussão que isso pode causar, né? E eventualmente aí uma sentença ou não. Me veio à mente aqui, e podem me corrigir se eu estiver equivocada, o caso da Marquise, que chama? Marquise, né? Que teve... É um tanto antigo, né? Mas, no centro, lá no hotel. Isso. Certo. E eu não sei os detalhes, nunca tive acesso ao processo, só me veio à mente agora, porque eu sei o advogado, um dos que atuaram, e eu lembro que a gente conversou um pouco sobre esse caso e teve uma repercussão criminal. Eu não sei
o resultado, enfim, não sei absolutamente nada. Eu vou tentar ajudar agora. Ela me ajudou na outra, mas conclua. E aí, ele teve esse processo criminal e, como eu disse, se teve processo criminal, se tem uma ação penal, teve crime. E esses crimes, ao contrário do que eu falei sobre dano ambiental, foram pessoas responsabilizadas. O que é que eu quero dizer com isso? Não foi a empresa de fulano, foi o fulano. E aí, quem são as pessoas? A conduta, a individualidade. Obviamente, a individualização dessa conduta, obviamente, eu não vou me estender no tema, porque eu estaria falando sobre teoria geral do crime, enfim, e não vem ao caso. Né? Mas é perfeitamente possível e, como eu disse, eu tenho esse link aí de apuração através de um inquérito policial, enfim. Mas me ajude aí. Não é nem ajudar, acho que é importante para o programa em si, essa questão da RT. Tem o acidente de trabalho, que é uma situação, mas acontece muito na esfera civil. Esse caso especificamente, teoricamente, existe uma indenização civil, esse da Marquise, e a depender das responsabilidades, uma questão criminal. Porque eu falo da importância da RT, eu falo agora para o seu público. Uhum. A depender do estudo técnico, de como saiu essa RT, e ficar comprovado, de algum modo, que essa anotação de responsabilidade técnica não correspondia ou não correspondeu àquela estrutura, como foi a questão criminal, eu não atuo, mas a gente acaba, são matérias nesse ponto interdisciplinares, quem responde criminalmente é exclusivamente quem emitiu o RT. E aí eu vou entrar no outra seara. Aí eu volto para que eu venho comentando desse nosso bate-papo. A empresa, o empresário, ele tem que cercar desses cuidados. Ele não tem como prever, mas se eu estou reformando uma sala na minha empresa, eu estou construindo a sede da minha empresa, e eu contrato uma empresa que detém um conhecimento técnico específico sobre o assunto. Se eu contrato e essa empresa tem um engenheiro que emite a RT, se eu me cerco de todos os cuidados para aquele determinada obra, ainda que ocorra, a chance de eu ser responsabilizado é mínima. Por quê? Eu não sou engenheiro, então eu contrato um engenheiro. Eu não tenho expertise na área contábil e eu quero fazer um determinado trabalho que precise de um laudo contábil. E eu contrato, e eu comprovo que eu me cerquei dos cuidados, criminalmente, com certeza não. Civilmente, a depender de um contexto, demonstrar, e aí você, regressivamente, tentaria ser ressarcido em relação a essa questão da anotação da responsabilidade técnica. Me veio à mente aqui um caso lá de Nossa Senhora de Socorro, de um trio elétrico que, acho que em 2012, o trio elétrico ele se desgovernou, desceu uma ladeira e eu fui advogado da empresa naquele processo. E eu posso falar, porque já julgou, inclusive, não tem sigilo. Interessante. O meu cliente, ele cercou todos esses cuidados. Então, o trio elétrico permitia uma capacidade, fora a banda, de até 20 pessoas. Comprovamos que tinham só 20 pessoas em cima do trio elétrico. O trio elétrico estava com a RT em dia. Comprovamos que estava com a RT em dia, então ele estava apto a funcionar como funcionou. Uhum. O motorista tinha carteira de habilitação específica para conduzir o trio elétrico. Houve condenação, o município foi condenado a pagar a indenização, e aí eu falo da questão civil. Criminal ninguém respondeu, porque foi comprovado. Um acidente. E aí... Inevitável. Exato. Mas aí a gente conseguiu demonstrar que nós não tínhamos nada a ver, porque o que a gente podia fazer para que tudo ocorresse bem, a gente fez. Agora, se aconteceu essa... Problema mecânico. E aí, como envolve 100%. Uma questão, envolve o ente público, e aí seria um outro tema também para debate, a questão da responsabilidade objetiva, ou seja, aconteceu o fato, em tese o dano foi gerado, em tese tem que haver a condenação. Mas nesse caso específico, a empresa que nós assessoramos não sofreu nenhuma penalidade. Por quê? Porque ela demonstrou. Aí vamos agora para o contrário. Se ele vai e contrata qualquer um lá que não mal entende daquele assunto para economizar. Se vai, não procura saber se o trio tinha... Se não fiscaliza a quantidade de pessoas em cima do trio elétrico, ele deve impactar. O peso, né? Na hora, até para frear, você não consegue frear direito. Como você acorda esses cuidados, ele acabou. Acho que foi um exemplo interessante para ilustrar o que nós estamos conversando até agora. Sim. Né? E a importância também, só para complementando, Diego, da responsabilidade de quem assina. Porque, por vezes, né, embora eu não conheça muita gente da área, mas algumas pessoas, inclusive você, às vezes assina... Você dá para você assinar aí?
É besteirinha, é só uma obrazinha. Você assina aí. É o famoso canetinha, que a gente Então, chama tipo no assim, nosso aí, sistema. né? Então, assim, não é apenas uma canetada. É a assinatura de uma responsabilidade técnica dizendo que ali funciona daquela maneira, que estruturalmente está. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que, se der tudo ok, maravilha. Mas também eu tenho que partir do pressuposto que, se não der tudo ok, o que é que pode acontecer? Sim, claro. Então, esse imediatismo, por vezes, seja por uma recompensa financeira rápida enfim, pode gerar um problema. É um documento de muito importante. Vocês falaram aqui essa questão de pode ser criminal, pode ser civil, tá? Eu não entendo nada disso aí. Né? Mas aqui vou me colocar assim numa posição, tanto como consultor, como empresário e, no caso, engenheiro, né? Isso, que sou formado. Mas digamos que eu esteja como engenheiro e a construtora não seja minha, né? Eu estou construindo uma obra, vamos colocar aqui um edifício. E eu não sou obrigado a entender de especificações dos insumos que vou... Claro, em concreto eu vou fazer... E assim onde você vai chegar. Eu vou ter aquele estudo para poder colocar o concreto especificado em MPA, FCK, tantos, 30, 35, que seja. Mas outros tipos de insumos eu não tenho como ter isso aí, porque senão tem que ser engenheiro de materiais, né? Tem que entender de tudo. E nem você sabe de tudo, nem Flávio sabe de tudo. Nesse caso aí, como é que seria um acidente? Digamos, eu construí e entreguei o prédio, fui engenheiro responsável. Claro, vai ter um laudo, tá, para poder dizer que aquilo... Mas o cara que fez a RT é o primeiro do tiro, né? Sim. Ele vai ter que gastar com advogado, aquele negócio todinho que a gente sabe como é que funciona a parte jurídica. Será que caberia alguma coisa para o empresário, que você até tocou no assunto, né? Pô, eu não sou engenheiro, pô, contratei, Fernanda que é engenheira, a responsável é ela, porque o cara vai querer logo tirar dele de reto. Mas não sabe que ele que tirou ali, não. A gente pode enxugar aqui, que eu sempre falo nas obras da gente, que fala assim, a gente economiza em tudo. Pode economizar em equipamento, se o cliente não for tão exigente, pode economizar numa tubulação que não vai sofrer... não vai sofrer uma pressão, sim, porque senão depois está eu voltando porque estourou cano. Dá para economizar. Agora, estrutura eu não economizo. Está no projeto, está projetado. É isso. A gente sabe que o engenheiro que projeta, ele coloca um coeficiente acima para poder ter uma margem de segurança. Está lá, eu faço do jeito que está. Porque se eu já penso nisso aí, caso porventura aconteça um laudo, não, o ferro está aqui, está aqui o concreto, o cara vai fazer o estudo, está aqui também, foi desse jeito. Caberia alguma coisa criminal para esse empresário que não seja engenheiro? Então, é porque essas perguntas, primeiro, não estavam no script, viu? Primeiro de tudo. Mas vamos lá. Mas eu ajudo também. Por favor. Assim é mais caro, viu? Porque tava tudo aqui. Geralmente assim eu jogo o sabonete, né? Tá aparecendo as bancas... E tem mais um aqui para Flávio depois. Você tá aparecendo as bancas de concurso público. A gente estuda tudo. Chega lá, pergunta outra. E aí como é que a gente faz? Como eu já fui aprovada no concurso, então sou boa nisso. Vamos nessa. Como eu disse, esses exemplos, assim, são muito vagos, né? Cada caso é realmente um caso, né? Então, esse comprometimento, até quando e como será responsabilizado, obviamente que vai ser objeto de prova. Por isso que eu disse, eu preciso ter o devido processo legal. Não é somente porque você assinou a RT, né? E aí ocorreu um problema, enfim, um desabamento, Deus o livre. Enfim, seja qual for o problema de pequena ou grande magnitude, que você vai ser responsabilizado sob o ponto de vista criminal, né? E eu disse e reiterei e repito, a responsabilidade criminal, ela é muito fechada, aí ela é hermética, ela é fechada, a tipificação, a subsunção que a gente chama do fato à norma, para eu traduzir de uma forma mais clara, é como se fosse, sabe o Lego, né, que você encaixa perfeitamente, né, um com o outro. Quando eu digo crime, a tipificação e a subsunção é isso. É o fato que Diego ou qualquer outra pessoa cometeu, isso é o fato. A norma é isso. Para que eu tenha a condenação além da prova, eu tenho que ter a subsunção clara, ou seja, o seu fato ou praticado, ele se adequou perfeitamente à norma e houve esse encaixe, compreende? Uhum. Se eu não tenho o fato
correspondente a essa norma, eu não posso fazer uma interpretação que a gente chama extensiva daquele fato para enquadrar e culpabilizar. Não. Então, assim, neste caso aí, poderia ter a culpa exclusiva de outro, de terceiro, no caso de quem construiu, tá? Poderíamos ter a demonstração de que você fiscalizou e que você ia na obra, mas que existia alguma na execução, algo que era inevitável, ou melhor, evitável, que você não percebeu, ou que você não tinha como instalar. Enfim, aí também acho que você pode me ajudar. A importância do contrato, dessa, né, essa pactuação, até que ponto? É só a RT? Ou eu tenho que acompanhar a obra? Se eu tiver que acompanhar a obra, teoricamente, eu tenho que acompanhar, instalar mais de perto a execução. Então, tudo isso, sob o ponto de vista criminal, vai ser avaliado. Lógico que é um problema, né? Mas o que eu não estou querendo dizer aqui, de maneira alguma, né, que a pessoa assinou a RT e aí aconteceu alguma coisa e vai ser responsabilizado, vai ser condenado, né? De maneira alguma. O que eu estou querendo dizer aqui é, de um lado, né, existe a possibilidade e, de outro, também a importância de você ter a consciência do alcance daquela assinatura. É exatamente isso mesmo, Fernanda. Você chegou no ponto fulcral para mim. É você assinar efetivamente daquilo que você conhece, o que você detém de informação. Se você consegue demonstrar tecnicamente, eu não sou da área, mas devem ter eu até estou terminando de construir agora, mas algumas coisas a gente consegue entender. Então, se você consegue, de algum modo, demonstrar que, olha, a norma técnica diz que o concreto é tal. Então, determinada composição. Certo. Se a norma diz que a quantidade de ferro, de aço para aquela estrutura é aquela, e você consegue demonstrar que entregou para o seu cliente essas informações, agora, se o cliente, na hora de comprar o ferro, compra menos, se você não está responsável pela execução, se você fez apenas o projeto, aí o eventual responsável pela execução é que pode eventualmente responder. Ainda assim, se naquela obra existe o ideal, e aí o contrato é fundamental para isso, você estabelecer as responsabilidades de cada fase daquela obra. Perfeito. Se você conseguir fazer isso, você, enquanto engenheiro, você fica tranquilo, porque você sabe que você fez a sua parte. Mas se você assume um compromisso de executar todo o contrato, aí você atrai para você também a responsabilidade de toda a obra. Mas se for fracionado, então você faz só o projeto. Eu gosto de pegar esses pontos assim, porque não foi o meu caso, graças a Deus, eu nunca tive um acidente. E o objetivo aqui não é assustar, não, tá, Diego? É apenas orientar mesmo. Não, está mal, mas está interessante, tá gostoso. Eu acho que tem que a gente orientar mesmo. Digamos assim, vamos lá. Eu fiz uma obra em Salvador, certo? Eu fiz um hotel de grande porte lá em Salvador. Isso foi eu que fiz mesmo, né? Não era minha construtora, eu era engenheiro na época. E a gente vai adequando as necessidades do projeto. E à época, no projeto em si, logo no início, né, e até na execução, não existia uma escada de incêndio, que teria que ser externa. Aí se fez depois da minha execução. E na época, não vou dizer empresas aqui, porque gosto bastante do proprietário lá. Eu não sei se teve o engenheiro, no caso lá, um civil ou mecânico, né? Que essa parte de estrutura metálica já entra na parte do engenheiro mecânico. Pode ter sido que tenha tido, mas também pode ser que não tenha, né? E aquela minha RT, quando você vai preencher, e hoje ainda mais que nós temos uma tabela TOS, que você pega só os macros do serviço, ela deixa sugêneres do serviço que você vai fazer. Por exemplo, um hotel tem N insumos lá dentro. Não tem como você fazer uma RT, tem que fazer uma bíblia lá. Sim, para poder fazer uma RT, entendeu? Não tem como você especificar se você foi responsável ou não pelaquela escada. E o que me preocupou na época que eu entreguei, que depois quando eu fui fazer uma vistoria na piscina, que estava tendo um vazamento, não tinha nada a ver com a escada, eu vi a escada lá. Falei, pô, eu não executei isso aqui. E na área de maresia é considerado uma das piores do Brasil e, quiçá, do mundo, do salitro lá. Minha preocupação, o cabra
não dá, o gerente, no caso, que o dono também não tem como o cara olhar, o cara que é dono de muita coisa aqui em Sergipe. Não tem como olhar, pontuando, coisa que o cara que é multi-empresário, o cara não vai olhar essas coisinhas. Quem tem que olhar é quem está lá, né? Sim. Vivenciando. Então, o gerente, ele não tem essa vivência de obra. O grupo dele, não sei se tem esse engenheiro que vai fazer de questão de manutenção. Nesse caso aí, eu não tenho como comprovar que eu fiz ou não fiz. O cara fez lá, tá lá. Eu teria alguma culpabilidade nesse sentido? Caso vai acontecer de um desplacamento, descolar da escada, cair em cima de alguém, mata, Deus me livre, alguém cai de lá de cima e comprova que o projeto não estava adequado àquilo, e aí? Como é que eu provo que Chiquinho não é Francisco, Entendi. nesse caso? Não, na verdade, assim, se você visualiza aquilo ali, aquela estrutura, notifica a empresa. Você encontra o engenheiro responsável. Perfeito. Eu sei que na prática é complicado, porque isso é uma relação comercial, existe uma relação. Porque, na verdade, de eu parceria. entregue a obra já, Então, eu entendeu? sei, então, mas veja, você entregou uma obra. Eu já não tenho mais responsabilidade, então já tinha Mas saído da se empresa. você entrega uma obra e você me diz que não tem como, não é recomendável, tecnicamente, você listar na RT tudo que vai ser feito, das duas, uma. Com certeza notificar a empresa e fica uma reflexão para as próximas obras que você participar e emitir essa RT. Hotel, por exemplo, você contemplar no projeto. E outra, eu não sei também, Diego, aí eu posso estar sendo até, falando até uma besteira aqui, mas você me corrige, porque é a sua área. Eu não sei se existe a figura da RT complementar. Existe. Então, Existe. o problema é que É porque você já entregou, eu já estava desligado quando já chegou- da empresa. Entendi, Eu era CLT, né? Estava Entendi. desligado já. Eu só fui, foi na época que teve a crise, né? O ideal No era Brasil, notificar. aí eu saí por conta de sair da empresa. Não foi O por ideal causa era de você nenhum problema. notificar a Aí empresa. teve um problema, Diego, tá tendo um vazamento aqui. Eu falei, Sim. paga 3 dias lá de hospedagem para mim, que eu não tenho custo nenhum, e eu vou lá olhar sem lhe cobrar nada, e fui lá olhar com questão pontual da piscina. Só que eu vi que estava construído. E eu, tipo, não foi eu. Você poderia Só notificar. que eu também não podia chegar, mas eu ia notificar como? Se Não, eu não sou o fiscal do cara. Vai Não, chegar lá, mas- pô, isso aqui, você botou Mas RT, vamos lá. Não, mas aí você... Desculpa é bem interromper. complicado para Mas assim, acho que quem é um às profissional, vezes a gente né? acha que a notificação é tipo, às vezes, um e-mail, ou até um WhatsApp. Solicitar, por exemplo, diga tipo uma coisa, assim, tirar essa uma escada foto aí, dessa fizeram escada. fizeram RT complementar. Porque assim, eu não participei disso. Pronto. Né? É algo que você podia se resguardar. Porque às vezes a gente evita a gente não quer uma indisposição. Pronto, mas aí então, mas- nesse e-mail aí eu fiz na questão seguinte. Fiz a vistoria da piscina e mandei no e-mail aí. Consequentemente, eu vi que tinha feito uma escada. Ótimo. Ótimo. Aconselho que vocês façam manutenções preventivas para Pronto, evitar a corrosão. perfeito. Mas assim, eu não fiz, né? Entendi. Não, mas isso assim... Mas esse e-mail está registrado. Então, acho que esse registro, por vezes, é isso que eu tô dizendo, pode salvar. A gente pensa que não vai acontecer nada. E com fé em Deus não vai acontecer, mas pode. Então, às vezes, essa é um detalhe de uma comunicação, ou e-mail, ou WhatsApp, porque às vezes pode perder algum tipo de conversa, enfim, mas deixar registrado aquilo tipo, informal, mas formal. Tipo, eu vim aqui, vi essa escada, não constava no projeto, não participou. Aí faz essa recomendação e tal, mas pelo menos você está ali, registrou. Se eventualmente tiver algum problema, seja daqui a quanto tempo for, porque me parece, também me corrija, não sei se esse prazo de 5 anos da responsabilidade 5 anos. é um prazo, né, que eu sempre... Porém, se tiver um erro de projeto que possa ser aí... Aí o vício aparecendo depois, mais 5 anos depois que aparece o vício. Pronto, então assim, isso poderia, então pode reverberar em você, pode, né, vir a repercutir algo para você. Então, às vezes, uma prevenção, que é a palavra que o Flávio está usando A palavra muito. de ordem, acho que é Essa prevenção, essa cautela, esse excesso, né, e aí talvez eu seja um pouco mais, porque nas nossas relações familiares, Flávio fala muito. Fernanda é muito cautelosa, né? Às vezes muito cheia de coisinha, né? Mas é bom. Eu vou pedir licença aqui para vocês para poder agradecer nossos patrocinadores aqui. Agradecer a Geobras, nosso amigo Danilo Monteiro, pensando em serviços geotécnicos. Procura a Geobras. 3D Engenharia, do nosso amigo Daniel Diniz. Fazer aquela obra de construção de luxo, casa de luxo. 3D Engenharia. Barbearia Marcelo. Grande Barbearia Marcelo lá na Farolândia, querendo fazer o corte de cabelo masculino e barba. Com a Barbearia Marcelo. LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Esse é um companheiro aqui nosso. Ele só faz obra pública.
E, então, é mais uma contribuição, mais para poder dar esse aporte aqui para a gente. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Edclei Vieira, também nosso futuro prefeito, vice-prefeito lá de Macambira, pré-candidato. Aval Arquitetura, a Destins Arquiteto, pensando em fazer aquele projeto arquitetônico. Aval Engenharia. Bergs Hidráulico, nosso amigo Berg, pensando naquele serviço hidráulico, Bergs Hidráulico. E a Suprimac, pensando em equipamentos de construção, para poder alugar. Suprimac, nosso amigo Júnior e nosso amigo Marquinho, aquele agradecimento especial para vocês. Desculpando aqui, tá extenso, né? Graças a Deus tem muitos amigos. Estou gostando, estou gostando. E quero dizer para vocês que o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco mais extenso do que o normal, porque aqui nossos amigos têm muito a contribuir e sanar muitas dúvidas nossas aqui, né? Flávio, como é que uma empresa deve lidar com situações de discriminação, muito obrigado, de gênero, raça, religião, orientação sexual de funcionários? Isso eu estou pegando assim nessa questão não só do engenheiro e do empresário, mas sim pode ser um mestre de obra, sim, um servente. Sim. Quais a responsabilidade que a empresa pode carregar nessa bagagem? Um tema super palpitante, né? Por vários aspectos. Deixar claro primeiro o seguinte, é crime, né? Racismo é crime, homofobia, enfim, aí essa parte é com a doutora Fernanda. Mas existe também essa relação entre pessoas e deve ser respeitada essa orientação sexual, religiosa, cor, raça, religião, enfim, o que for. Você não pode tratar de uma forma diferente por conta dessas peculiaridades de cada pessoa. E você tocou num ponto interessante. Não é o empresário, necessariamente o dono da empresa, o gerente, o supervisor. Normalmente, o assédio sexual, o assédio moral, vamos dizer assim. Vamos colocar dessa forma. É sempre o superior, para ficar mais caracterizado, sobretudo o assédio moral, que é aquele chefe mais duro, mais ríspido, que cobra além da conta. Normalmente, existe uma hierarquia. Então, às vezes, pegando o caso do ramo de engenharia, o servente com o pedreiro com o mestre de obra com o engenheiro, com o arquiteto, enfim. Essa relação onde há uma subordinação, o assédio moral, ele é mais presente, vamos dizer assim, é mais palpável você analisar. E essa relação tem que ser uma relação amistosa, não existe, pelo fato de eu ser seu chefe, não me autoriza eu entrar em determinadas esferas da sua personalidade, das suas particularidades, sua opção política, por exemplo, religiosa, sexual. Isso não vem ao caso. Uhum. E como também não vem ao caso você cobrar além da medida. Na relação, por exemplo, no assédio sexual e nos outros crimes que a gente elencou, racismo, homofobia e tal, independe de subordinação. Isso pode ser praticado entre um colega de trabalho com outro. E aí é interessante porque sai da esfera trabalhista, passa para a esfera criminal. Né? Pelo fato de estar no mesmo canteiro de obra, eu troco um murro, tapa, sei lá, eu vou haver de fato com a pessoa que o dono da empresa vá, de algum modo, responder. Eles vão para a delegacia e se resolvam. E, eventualmente, uma questão civil, tá? Trabalhista, ao nosso ver, jamais. Agora, quando isso começa na relação de subordinação, aí você atrai, inclusive, um problema de ordem trabalhista, porque existe esse grau de subordinação. Pode-se gerar uma justa causa, inclusive, para quem pratica esse tipo. Essas vias de fato podem gerar uma justa causa para os dois que estão na obra. Eu falo não em relação à responsabilização por uma eventual indenização dessas situações que eu estou narrando. Mas isso gera, por exemplo, justa causa. A desídia, o ato de improbidade, que é esse caso que a gente está relatando, que a legislação que a CLT prevê, a insubordinação, da mesma forma que o superior hierárquico não pode tratar de forma ríspida, desproporcional, ao empregado, ao subordinado também, ele tem um dever de subordinação em relação ao horário, em relação às faltas, em relação à tarefa para a qual ele foi contratada, de cumprir de forma adequada aquele mistério, para que também, se for o caso, caracterize até uma justa causa. Então, essa relação ela tem que ter muita cautela hoje em dia. Hoje existe
Eu não falo que existe hoje, sempre existiu uma pluralidade de pensamentos, de posturas, de visões de mundo, que hoje está muito mais aflorada. A gente tem a rede social, a gente tem... As pessoas se sentem, e que bom que se sintam mesmo, no direito de expressar o que pensa, como age, qual opção sexual deseja, o fato de ter uma opção política, coisa dessa natureza. E tem que ser respeitado de alguma forma. Pegando aí essa deixa aí, não está aqui na nossa pauta, Vamos lá. mas como eu gosto de sempre jogar um sabonete aqui para quem eu estou convidando, que não vai ser um sabonete que você vivencie isso aí sempre. Na época que eu trabalhei como engenheiro civil de uma construtora, a gente prestava serviço para a Petrobras. E esse assédio moral em mim foi pesado. Só que isso foi um cara desenrolado, sempre levei as coisas na esportiva, mas existia. E eu sentia isso aí. Porque apesar na época de ser um rapaz mais novo, né? Não tão novo, mas novo ainda. Mas eu já estava sentindo isso aí. Podia ser o quê? Uma inveja. E Jesus Cristo não agradou, né? Morreu crucificado, Barrabás foi solto e Cristo foi crucificado e morto. Quem sou eu para dizer que eu sou melhor ou pior do que alguém? Pois bem, na época essa questão de assédio, conversinhas e tal, tinha a pressão da questão, a gente tinha uma obra de 100 e poucas pessoas, então a pressão de se fazer a CIPA, certo? Sim. E aí a gente sabe que o engenheiro, na CIPA, geralmente ele é o representante da empresa, que ele não tem a estabilidade de quem é eleito. E geralmente na obra ninguém gosta de engenheiro. Porém, entretanto, todavia, eu sempre fui um cara que gostei de saber onde dói. E sempre trouxe o funcionário para perto de mim. Isso não é uma qualidade, não. Isso é uma virtude pessoal minha. Sim. Eu sempre fui desse jeito, não vou mudar, né? Agora que estou velho, que vou mudar. Coloquei meu nome. Porque eu senti que minha cabeça estava no prato. E sem motivo. Um motivo mais pessoal e picuinhazinha do cara que trabalhava junto comigo. Que era outro engenheiro. Eu não tinha essas questões de ética, que eu não participava nessa época de conselho. Eu não entendia muito dessas coisas. E me candidatei. Fui o segundo mais bem votado. Tive 5 votos a menos do primeiro. E eu descobri porque eu perdi para o primeiro. Porque o primeiro ele batia o ponto do porro para poder sair escondido de mim, lá na obra. Que era o apontador da obra lá. Mas fui bem votado. A gente tinha 100 e poucos colaboradores nessa obra aí. Era uma obra grande na Petrobras. Fui eleito. Pela lei, eu tenho 1 ano, mais 1 ano. Porque quando você fica na CIPA, você fica um cara muito visado, né? Porque você quer proteger os profissionais, aquele negócio, um local insalubre, que não vai entrar aqui no mérito, porque senão a gente vai passar um bate-papo só falando de CIPA. Traduza CIPA, porque tem gente que não pode não saber. Então traduz a CIPA aí, que eu não me lembro mais não, Paulo. Não, a CIPA, para ficar, assim, é justamente esse ambiente onde os representantes dos empregados são eleitos para dialogar com os representantes da empresa. E tem estabilidade? Tem estabilidade. E o objetivo maior é voltado para a questão de segurança no ambiente de trabalho. Acho que é uma comissão, alguma coisa. Aí então. Só pronto. porque tem gente que não sabe. Essa obra eu tava... Não, pode se dizer que todo mundo sabe. Para quem trabalha especificamente em obra, sabe. E aí me transferiram. Fui dar uma lida, falei, bom, pode ser transferida com o consentimento da pessoa, não tem problema. Mas eu levo a estabilidade junto comigo. Sim. Eu sou da CIPA daquela obra, mas eu levo a estabilidade junto comigo. Foi uma maneira de quê? De me desvirtuar para poder burlar a legislação. Fui para uma obra em alto mar, fui fazer uma plataforma. Pois bem, cumpro ordens, como era funcionário, cumpridor de ordens. Na época o diretor falando para mim, olha, o pessoal está devendo a gente, que era uma terceirizada. Nós éramos a quarteirizada. A terceirizada era Andrade Gutierrez e a Carioca em Nielsen. São empresas grandes. Né? Consórcio GNL lá na Bahia, no interior. Então, passou o tempo e eu não consegui ficar esse tempo todo na empresa e eu vestia de verdade a camisa. Era uma empresa que eu gostava de trabalhar, pagava certinho. Mas teve esse problema que levava aquela conversinha pro dono da empresa e o dono, em vez de conseguir pegar um todo, ia só cabresto de burro, né? Só enxergava o que estava na frente.
Eu sou empresário hoje tem um tempinho já, né? Hoje eu tenho essa visão de que assim, eu tenho que escutar as duas partes para poder fazer um denominador comum daquilo ali. Me colocaram para fora. Eu sempre condenei judicializar a questão trabalhista, porque nós vivemos num estado pequeno. Né? Nós que eu falo aqui, a gente estamos aqui. Todo mundo se conhece. E até então, eu perdi até um emprego numa empresa grande aqui, depois de bater um papo com o diretor, o cara, rapaz, você tem um perfil que eu quero e tal, mas o Juiz Brasil deixa você nu, né? Você deixa você despido. Você bota o CPF do cara, o cara aparece tudo lá que ele botou na justiça. Perdi essa oportunidade. E, como disse, eu não vou entrar aqui do detalhe que fala nos bastidores, cabeça de juiz, a gente sabe que pode sair, não pode sair na cabeça do juiz. Ele interpreta do jeito lá. Minha ação era de 300 e poucos mil, porque juntava todo o salário, meu salário era alto. Ganhei 60, mas aquele famoso ganha, mas não leva. Porque aí eu depois, logo em seguida, e é moroso, até hoje corre. Esse negócio, eu sou empresário há muito tempo, e ainda até hoje está correndo. O cara mudou, o nome da empresa jogou para o nome para não sei quem, para ter que descobrir de quem está. Como é que a gente pode se proteger nessas questões desse tipo de assédio, que posso falar assim, um assédio oculto? Velado. Como é que eu posso me assegurar enquanto o prestador de serviço? Você tocou em vários temas aí super interessantes, eu vou tentar ser objetivo. Primeiro, o cenário que você colocou do seu supervisor, do seu superior. O ambiente corporativo hoje, um bom tempo para cá, ele foca nas pessoas. A gestão hoje diz respeito a gerir pessoas, gerir personalidades, gerir potencialidades e não simplesmente aquele ambiente onde você via muito mais apenas o resultado, ainda que o Diego sofra um assédio moral. Eu quero que dê resultado. O empresário hoje que pensa dessa forma está fadado ao fracasso por uma série de motivos. O perfil das pessoas mudou, porque o cenário de negócios mudou. Hoje você, por exemplo, na Europa, para você conseguir um contrato na Europa, você tem que demonstrar, por exemplo, toda a sua, a depender do porte da empresa, obviamente, o seu trabalho de ordem ambiental que a empresa detém. Tem empresa hoje na Alemanha, por exemplo, se você não comprovar que você está atuando no mercado de crédito de carbono, você não consegue nem participar de uma concorrência ou de ter acesso a um contrato na Alemanha. Só para você ter uma ideia. E voltando para essa questão, aí é um cenário, Diego, super interessante, que o assédio, você falou, não, mas é porque eu não ligo, ele ali me assediou, mas liga. Em algum momento esse gatilho vai ser acionado. Em algum momento. Então, o trabalho que o empresário tem que ter, e outra, às vezes tem gente que tem vários negócios e não vai em nenhum do negócio, porque não tem perfil de liderança, não tem perfil de gestão. Ele tem a grana, ele consegue comprar empresas, mas ele nem vai. Por quê? Porque enxerga que ele é bom no investimento, mas não é bom na condução. Então, por exemplo, o que você passou, um erro crasso, né, absurdo, de quem estava por não enxergar a potencialidade que você tinha, essa relação de cobrança e tudo mais, apesar de a gente não perceber que isso não é como um acidente, pronto. Um acidente, o cara caiu aqui, quebrou o pé, pronto. A jurisprudência e a legislação, ela já entende que se você comprovar que a doença que você, de repente, tem adquirido, uma depressão, enfim, um transtorno de ansiedade, a nível do trabalho, é como se fosse um acidente. Você recebe CAT, você tem estabilidade, e aí sim indenização, porque é nítido. Porque uma coisa é aquele acidente que eu expliquei no início da nossa fala aqui, que caiu, mas a empresa em nenhum momento contribuiu. No caso do assédio moral, ela contribui diretamente para o agravamento ou para a situação de doença que se apresenta. Então, assim, a sugestão que a gente dá é se cercar de pessoas, de profissionais. Tem empresas hoje que investem em academia. Não é porque o empresário ele quer resultado e está certo. Não é porque... Não, porque com certeza os estudos demonstram que a pessoa que tem a mente, que a atividade física ela ajuda na questão mental e determinado segmento da empresa que atua muito nesse segmento de criação, por exemplo, ele quer um ambiente, quer que e aí sim, o seu produto, o seu empregado, ele tenha a cabeça tranquila para poder produzir, já que esse é o ramo.
Então, às vezes você pensa, não, tem gente que investe em cursos, a gente tem um trabalho de compliance trabalhista lá no escritório super interessante, dessa conscientização. Então, a gente faz um trabalho, fez um dia desse uma palestra com a CIPA. E é interessante porque chega o advogado, que é da empresa, para palestrar para a CIPA. Meu irmão, o início da conversa, todo mundo bem... prostrado. Depois a conversa foi rolando, eles perceberam qual era a ideia de conscientização, de levar a palestra era sobre assédio moral, inclusive, de levar essa mensagem para que os membros da CIPA primeiro enxerguem o empresário ou quem está gerindo aquela corporação, ele se preocupa com o empregado, mas o membro da CIPA não tem que acabar com aquela visão de que o objetivo deles é só reclamar, é só questionar. Não, é propor, inclusive esse é o objetivo da CIPA, é propiciar um ambiente saudável de trabalho, na medida que ele leva as agruras dele, as preocupações que eles têm, para o empresário, para ele decidir da melhor forma em relação ao dia a dia da empresa. Então, foi interessante isso, porque começou um ambiente bem chatão, bem hostil, mas depois a galera se soltou e o pessoal gostou. Mas esse exemplo que você deu, você trouxe várias vertentes para a gente explorar aqui, aí, mais uma vez, demoraria bastante, mas uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou assim, mas eu não ligo, não. Realmente, tem gente que tem esse perfil, mas várias vezes, uma hora isso vai vir. E é importante que o empresário tenha essa consciência, porque isso aí pode gerar. Eu vou dar um exemplo, não vou citar a empresa, para finalizar essa minha parte. Tem uma empresa aqui de fora, de muitos empregados. Não sei se era gerente, supervisor, enfim, de um turno, ela gerou um prejuízo para a empresa de quase 5 milhões de reais só de indenização por assédio moral. Só para dar um exemplo de como... E ela não era dona não, tá? Os donos são europeus, inclusive. O simples fato da postura, a forma de cobrar. E aí, voltando, vira efeito cascata. Ela faz o escritório pega aquela causa, faz 2, 3 audiências daquele assunto, o judiciário meio que entende, aí aquela ata de audiência, a testemunha falou e narrou, a depender do contexto que ela narra, aquilo vira uma espécie de prova. Emprestada. Aí você pega aquela ata, leva para todos os processos e aí acaba ganhando as ações. Fernanda, como é que a gente pode garantir que seja elaborado um contrato bem amarrado para a construtora que esteja em conformidade com a nossa legislação para ele não, lá na frente, ele não ter esses percalços? Eu acho que a delimitação, embora o contrato seja realmente área civil, né? Mas eu acho que tenho certeza que a delimitação nas cláusulas das atribuições de cada um. Sob ponto de vista criminal, volta um pouco àquilo que a gente conversou lá, a partir da sua pergunta, sobre, eu assinei e aí pode acontecer alguma coisa, mas eu também não tenho certeza se os insumos foram colocados de acordo com o que foi proposto, enfim, de acordo com... Então, mas se lá, na cláusula, e aí vem tudo, o começo. Quando o começo, isso é para todas as relações, não só as relações jurídicas, as relações pessoais, interpessoais, profissionais. Quando as coisas são muito claras e delimitadas e o contrato é muito bem feito, você consegue ter a clareza dessas atribuições e assim como você pode ser cobrado para executar de acordo com aquele tópico, aquela cláusula, você também pode usar a mesma cláusula para excluir a sua responsabilidade. Então, na verdade, eu acredito que muitos problemas se chegam até a gente, né, porque a gente não faz ou erra lá no início. Né? A gente não faz um contrato, a gente acha que é porque é amigo, e aí tá tudo em casa, né, e aí tá tudo bem, né, e pode estar tudo bem. Mas eu responder objetivamente como se faz acaba sendo intangível, vamos dizer assim, eu não consigo mensurar, porque cada objeto, cada contrato vai ter, né, a sua especificidade. Mas a minha orientação, sob o ponto de vista criminal, é estabelecer multas em caso de descumprimento para ambos, em caso de delimitação de conduta, se o engenheiro vai ou não acompanhar a obra, se o engenheiro tem que estar a todo momento em toda a execução da obra, se é apenas para assinatura em termos de especificação de material.
Tá? Então, eu acredito que esse amarrar inicial e não deixar as coisas obscuras e não tratar, acho que esse é um ponto muito relevante. A gente não tratar com amadorismo aquilo que precisa de profissionalismo. Acho que essa frase pode ser aí. Faça esse recorte, viu? Coloque aí, por favor, a minha autoria. Anote aí. Eu inventei agora, produção, por favor. Anota o tempo aí. Acho que é isso. Aproveitando a professora, quero fazer uma pergunta nessa questão do concurso, né? Você é especialista, que você é professora. Qual a importância que você vê da preparação psicológica? Porque existe a pressão, a ansiedade pré, né, e até durante a prova. E o pós. Ainda tem o pós, né? Que depois a pessoa fica ansiosa para poder ver a nota. Mas também tem gente que não quer nem saber, só quer saber do resultado. Isso. Eu não quero olhar o gabarito, né? Eu não quero olhar o gabarito. Como é que você pode dar uma dica para esse pessoal que está nessa jornada de estudo? Então, Diego, agora você fala totalmente a minha língua, agora eu já chego, né? Falar de crime é bom, mas falar de concurso é melhor. Primeiro que eu sou entusiasta, eu sou apaixonada, né? Flávio sabe, com quanto a gente conversa, né? A gente seguiu aí cada um a sua jornada, Flávio advogado, e eu optei realmente pelo concurso público, embora seja apaixonada também pela advocacia. Mas porque, de fato, eu acredito muito que o concurso público é a seara, ou é o viés, é o caminho mais objetivo de você alcançar esse resultado. Só que o candidato, ele quer o resultado, mas ele não quer o processo. E aí eu não estou falando de processo penal, né? Nem estou falando de processo judicial. Eu estou falando de processo sob o ponto de vista de etapas. Então, que vai haver um desgaste emocional, Diego, Flávio, óbvio que vai ter um desgaste emocional, mas o desgaste emocional vai acontecer advogando, o desgaste emocional vai acontecer também nas suas construções, mas é tudo sobre o propósito, né? Então, como é que eu posso me preparar e cuidar do emocional? Assim como nas relações, fazendo gancho aí do que Flávio... E antes mesmo dela responder, eu anotei aqui, olha. Gestão de pessoas. Porque é isso. A gente vive hoje no limite emocional em todas as esferas, né? A gente não suporta muitas vezes as pressões, né? E estudar para concurso público exige essa sustentação psicológica. E como é que eu consigo isso? Claro que cada um vai reagir de uma maneira, né? Você bem colocou, disse, eu sou mais tranquilo, né? Eu não sou tão tranquila, eu sou talvez um pouco mais reativa, eu sou um pouco mais ansiosa, mas eu consegui passar no concurso público. Paguei um preço mais alto emocional? Pode ser que sim, né? Mas a partir do momento que a gente se conhece, né? E aí, quem acredita, gosta, enfim, vai por esse viés. Para mim, a terapia, a psicologia, fala muito bem nesse aspecto. E o cuidado da saúde mental, do apoio emocional, daqueles que estão perto, é fundamental nessa jornada aí. E eu sei que não é tanto, né, a tônica do debate, o concurso público, né, já que nenhum dos dois optaram, mas eu acredito sempre que esse start de quem está assistindo pode ser através desse podcast, está ouvindo a gente, né? E quem disse que eu não posso estudar para concurso público sendo da área de engenharia? Não, tem vários concursos. Então, objetivamente falando e respondendo a sua pergunta, é você cuidar todos os dias da sua mente para que você tenha esse equilíbrio aí emocional para entender que são etapas, que vai chegar a aprovação e você precisa fazer a sua parte de forma constante. Não é perfeito todos os dias, mas é constante todos os dias. Eu não sei em quanto tempo tem que você passou no concurso, né? Você vai me perguntar isso, não. Mas, assim, muitas das vezes, e antigamente, se estudava através de um livro, de um caderno de anotação, né? Então, e hoje em dia tudo mudou. Sim. Né? Hoje tem inteligência artificial, tem um computador de fácil acesso, tem um celular que é um computador na mão. Então, o acesso ficou tautável, né? Sim, a sim. gente tá na mão, né?
E como é que você vê essa questão também? Tem videoaulas, muita Sim. gente não faz mais uma aula em Sim. presencial, prefere uma videoaula, porque Sim. tem Fernanda Menezes, a referência da área criminal. Eu quero assistir a aula de Fernanda, mas eu moro no Rio Grande do Sul. Sim. Então a Fernanda vai lá e faz uma videoaula e assiste. Sim, sim, Né? Como é que você vê isso perante hoje para a preparação dos concursos públicos? Não estou dizendo só na área de engenharia, não. Sim, Qualquer área. concursos em geral. Houve uma modificação muito clara, sobretudo pós-pandemia, dessa migração do presencial para o online. Eu, particularmente, sou muito do papel ainda. Vocês estão vendo aqui, estou com papel, estou com a caneta, e estudo ainda, porque a gente, para ministrar aula, precisa estudar. Então, eu sou muito do papel, embora entenda, compreendo, que esse avanço tecnológico pode ser muito a favor, né, utilizado a favor do concurseiro, da concurseira, claro. Eu não tenho objeção de responder há quanto tempo. Eu passei o concurso há 15 anos, né? Eu tinha aí... Vixe, eu vou dizer... Mas eu digo, quando ela fala que é da época do papel, não precisa nem perguntar quando ela passou no concurso. Passei com 24, 25 anos, então... Mas desde aquela época, claro que a gente fala muito sobre avanço tecnológico. E assim, eu falo isso com absoluta convicção. Sabe quando você fala assim, tipo, com a certeza do que você está dizendo? Não existe nada, por mais que a gente tenha aí, com todo respeito, né, as pessoas que fazem os seus motivacionais, as palestras, é massa, é muito legal. Existem tantas outras ferramentas, a tecnologia, os computadores, os tablets, os celulares. Eu gravo videoaula, quem sou eu para dizer que não? Eu tenho curso online, né? Mas o que faz passar no concurso público, o que faz ser um bom advogado, o que faz ser um bom engenheiro, é o estudo. É o estudo contínuo e é aquele método mesmo, talvez o mais tradicional, que é o bumbum na cadeira. É você sentar, você estudar, tá? Seja pelo papel, seja por videoaula, seja indo para um curso presencial, seja de que maneira for. É estudar. O que não dá é que querer, assim como na advocacia, assim como na engenharia, um passe de mágica. Eu acordo e aí eu vou ficar muito bem sucedido, eu vou fazer milhares de construções, eu vou ter aí milhares, né, de ações e num passe de mágica tudo vai ser conquistado. Então, as etapas precisam ser aí respeitadas e essa constância tem que ser de forma realmente absoluta. O pessoal agora conheceu nosso Murilo, né? Que está devendo nossa pizza, que tocou em 2 programas atrás, a pizza, durante a gravação, ele está devendo essa pizza ainda. Eu estou ansioso de comer essa pizza, né, Murilo? Para quem está assistindo até a gente até agora, vai uma dicasinha que é importante da professora na questão assim. Nessa parte jurídica de vocês, até a gente, da parte de engenharia, quando a gente vai fazer concurso, eu não sou concurseiro não, eu fiz uma vez concurso, mas a gente pega a parte de direito, a introdução do direito, não sei o nome que dá, né? Essa parte da filosofia, tá, dos conceitos e tal. Então, também a gente tem que dar uma lidazinha também em leis. Sim, sim. Né? E a nossa legislação, ela muda toda hora, né? O pessoal que está lá, toda hora muda tudo, mas não muda o que precisa. Né? Muda coisas que, do meu ponto de vista, que não precisava estar mexendo. Quem tem muita lei, mas não se aplica quase 10% das leis. Qual o ponto que você pode deixar aqui para o pessoal, quem está assistindo a gente, que estuda para concurso, que eles precisam estar atentos com essas questões de regularizações, atualizações, mudanças das leis, resoluções, que seja, dessa parte de vocês aí? Então, especificamente na minha parte, né, eu tenho uma alteração significativa pela Lei 3.964/2019, que é a do pacote anticrime. Essa lei autorizou aí os crimes hediondos, alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal, algumas leis de caráter aí, de medidas cautelares. Então, dentre outros avanços, enfim, de algumas alterações que tivemos alterações também na lei de crimes hediondos, né, na lei de crimes ambientais, mas falando especificamente para concurso, para o concurseiro, sobretudo para algumas carreiras específicas, carreiras tribunais, carreiras policiais, e existem também os concursos para perito e na área de engenharia,
muitas vezes, e eu preciso saber de direito penal também. Então, para quem está nos assistindo, especificamente para concurso, eu falo aí de uma maneira geral, tá? Eu destaco o pacote anticrime, e aí você consegue, colocando inclusive no Google, ou enfim, em qualquer outra plataforma, e coloca pacote anticrime. Tá? E aí vocês vão observar que nada mais é do que uma lei extensa, diga-se de passagem, aí, que foi promulgada aí no governo Bolsonaro, né? E ela tem alterações significativas no âmbito criminal. Tá aí, né? Tá sendo uma aula aqui pra gente, tá além do nosso programa, que geralmente dura em torno de 1 hora e 10. Aqui a gente vai se estender um pouquinho, porque tem muito assunto. E senão fica também cansativo para quem assiste a gente, para vocês que estão aqui. Sim. E caso seja, também convido novamente a participarem do nosso bate-papo. A conversa está muito boa, Diego. Tá saindo fluido, né? Por mais que eu não entenda muito da área de química. Tá muito bom, muito bom. Eu tô contando causos, né? Causos pessoais meus aqui. Muito bom, muito bom. Flávio, quais são os principais documentos que uma empresa deve manter para estar na conformidade da legislação trabalhista? Então, depende muito do segmento da empresa, mas em linhas gerais, a contabilidade hoje já tem isso muito mais consistente. Hoje, até o controle desses documentos, com a questão do e-social, essa questão tudo muito virtual, você consegue ter isso de forma mais tranquila do ponto de vista de catalogar esses documentos. Então, é o livro fiscal da empresa, né? Entrada e saída, que não é o livro, né? A depender de qual regime tributário que a empresa tenha, o livro fiscal. É importante ter, em relação à questão trabalhista, o contrato de trabalho devidamente, como é que eu posso dizer, analisado por um profissional da área. Antes de vir para cá, eu estava numa reunião com um cliente e eu percebi várias funções da empresa, mas o contrato é aquele padrãozinho que de repente deve ter pego na internet. Não estou aqui condenando, mas às vezes é esse contrato, como pega no gancho que a Fernanda falou, em relação a relação está estabelecida no documento. Esse documento é um contrato. E o contrato de trabalho é um contrato mesmo, não é? Ele só difere porque o que está sendo regrado ali é a relação trabalhista, a relação de emprego. Então, o contrato de trabalho devidamente encaixado naquela relação de emprego, contra-cheques, os pagamentos dos impostos relativos àquela relação, FGTS, o próprio INSS. Isso é mais voltado para a questão contábil, esse acompanhamento. Mas é importante esse acautelamento com a documentação, para que no eventual questionamento, um órgão fiscalizador externo ou até um processo judicial, ele tenha esses documentos em mãos para poder conseguir comprovar que a relação de emprego foi gerida de forma legal. Mas no caso meu, pessoal que está na nossa pauta aqui. Quando né? sair Mas aí eu posso fazer uma pergunta pergunta daqui, a gente vai fechar um contrato para assessorar a sua empresa. Né? Não, vai ter esse bate-papo, eu gostei. Né? Tem muita coisa que a gente vai conversar. Todos os problemas que você elencou, eu tenho certeza. Eu posso fazer porque não tem problema, né? Então, eu posso fazer o merchan. Ele não pode, eu posso. Eu posso porque não tem nenhuma vinculação. Mas todos que você elencou, certamente, se você tivesse bem assessorado... Então, Flávia, a questão do contrato CLT e o contrato PJ, né, que muitas empresas grandes gostam de trabalhar assim. Minhas empresas são pequenas, não são grandes mesmo, porque são pequeno porte. Mas eu já trabalhei de PJ. Né? E assim, eu fiquei descoberto totalmente. Eu fazia todo o serviço de um CLT, mas era PJ porque a empresa queria, vou botar aqui pejorativamente, queria sonegar imposto, que seria leviano da minha parte, mas... Ele queria, na verdade, diminuir a carga tributária. Queria diminuir a carga tributária, dar uma brasileirada, né? Sim. Uma borlada no sistema de forma legal. Porém, entretanto, todavia, nós temos também questões do MEI, que é uma realidade no Brasil. E o MEI, uma vez eu até fui questionar lá no Ministério do Trabalho e perguntei para o auditor, lá, não sei se é auditor, se é fiscal, não sei como que se dá o nome lá, o funcionário. Sim. Se eu poderia contratar, né, funcionários MEI que são empresas. Ele falou que não, especificamente, você poderia contratar, Mas assim, como é que você pode diferenciar essa questão? CLT,
PJ e MEI. Então, vamos lá. A pejotização, que foi o que aconteceu com você nesse exemplo que você deu, na verdade, você foi contratado como empregado, você tinha as características da relação de emprego, você tinha subordinação, você tinha carga horária definida, mas na contratualização optou pela PJ. E aí, inclusive, essa relação teria grandes chances de judicialmente ser reconhecido o vínculo de emprego. Com o fenômeno do MEI, isso ficou mais evidente. E aí, qual é a recomendação e qual é a diferenciação? Não existe funcionário MEI, não existe funcionário PJ. O que existe é um prestador de serviço MEI ou um prestador de serviço pessoa jurídica. Que o MEI é uma pessoa jurídica, mas digamos que numa escala menor, com uma peculiaridade, a questão da quantidade dos valores mensais que podem ser um valor fixo por mês, enfim, tem uma diferenciação. Mas é um CNPJ do mesmo como qualquer outro, salvo essas peculiaridades. E essa relação, e você tocou no ponto fundamental em relação ao tratamento que está sendo dado pelos empresários, de modo geral, à figura do MEI, sobretudo. A depender dessa relação como é posta, a chance disso lá na frente se configurar uma relação de emprego ela é muito grande. Então, a legislação trabalhista ela prevê uma série de situações que você pode, inclusive, mitigar essa carga tributária contratando intermitente, que é aquele trabalhador eventual, vamos colocar assim para ver se as pessoas entendem. Isso pode, não tem problema nenhum, não. Tem umas características que precisam ser respeitadas, você tem que convocar ele tem um período X para convocar, ele pode recusar, isso não caracteriza subordinação e não gera justa causa, enfim. Você pode contratar o empregado numa jornada reduzida, metade da jornada, por exemplo. Agora, o que não dá é o empresário contratar, o que eu não recomendo é o empresário contratar um empregado com função definida, cargo definido, horário definido, jornada definida, para simplesmente fugir de uma obrigação que a legislação prevê. Se é a relação de emprego, você tem que assumir o ônus dessa relação de emprego, e de repente lá na frente sofrer um prejuízo maior. Como eu falei no início, a gente trabalha muito essa questão do compliance trabalhista lá no escritório. Está na moda esse nome, compliance. Compliance. Na verdade, a prevenção, vamos dizer assim, a prevenção e a adequação da empresa às normas. Sejam normas, acordo coletivo, convenção coletiva, legislação e até uma norma interna. A sugestão que a gente sempre dá é elaborar uma norma interna, sobretudo nas relações de trabalho, para que tenha um norte, o empresário saiba o norte para seguir e o empregador também, o empresário, tenha um norte para seguir. Então, essa construção, essa relação entre o empresário e o empregado MEI, a chance de lá na frente desembocar no prejuízo trabalhista é grande. A gente fez um cálculo agora, antes de vir para cá, nessa mesma reunião que eu falei para vocês. E eu fiz um cálculo, essa empresa tem alguns contratados MEIs, e aí é interessante que tem lá no contrato jornada, qual é a função, o que é que vai fazer, ou seja, aí eu fiz um cálculo com um salário de R$ 1.700, Diego. A média, a matriz de risco desses contratos, a média, mais ou menos um prejuízo de R$ 9.000 por ano, se porventura, por empregado, por MEI, se porventura ele comprovar judicialmente que na verdade era um empregado e não um MEI, entendeu? Então, assim, essa diferenciação, ela precisa ser enxergada. E quando for realmente um prestador de serviço, você contrata como prestador de serviço. Agora, se o camarada vai ser seu empregado, e você, para fugir dessa relação, ou para você diminuir a sua carga tributária, você, na verdade, pode estar gerando um passivo trabalhista grande no futuro. Então, é importante um acompanhamento de um profissional especializado para que, se for MEI, a gente estabelecer num contrato essa relação, mas se for empregado, não forçar essa relação, ou melhor, se o empresário optar por seguir nesse caminho, mas que ele seja orientado por um advogado especialista no assunto de que existe um risco financeiro grande de ele ter que sofrer esse impacto aí no futuro. Fernanda, eu especificamente, isso é uma coisa também que eu lido bastante, porque é a questão não com irregularidade, né, mas com licitações. Como é que você vê essa questão envolvendo muita questão de licitação? Teve a questão da Lava Jato, superfaturamento de obras, tal, bem famoso no Brasil, envolvendo empresas, né, no setor de construção, que isso acarretou uma queda de
crescimento do nosso PIB terrível, né? Não tem nem como mensurar isso aí. Como é que você vê essa questão da fraude de licitações pode desencadear a questão de processos criminais perante as empresas no setor de construção? Então, em âmbito público, eu tenho aí os crimes contra a administração pública, né, que tem a corrupção ativa, a corrupção passiva, enfim, os crimes lá elencados, porque geralmente esses escândalos, né, enfim, essa temática envolve muito as contratações, salvo o melhor juízo, as contratações públicas, né? Então, como evitar? Não fazendo o superfaturamento, né? A pergunta, objetivamente, Diego, você me perguntou, desculpe. Como é que pode desencadear essas questões das fraudes das licitações, pode desencadear processos criminais envolvendo as empresas em si, né? Então, se cometer, né? Porque, na realidade, o vício ela pode vir até oriunda do setor público. Uma prefeitura, um governo, um estado, um governo federal. Na verdade, assim, Você vira corruptor, né? Da empresa. Na verdade, você, quando... por isso que eu pedi a pergunta porque como é um tema muito sensível, entender, né? E assim, você falou da Operação Lava Jato. Você vai dar um corte legal esse aqui. Não, é um tema muito sensível e sempre... Então, os escândalos, como eu disse, são mais relacionados a essas contratações públicas. Obviamente que pode ter superfaturamento ou algo nesse sentido, sob o ponto de vista dos contratos privados, sim, mas eu não tenho essa repercussão, como eu disse, nos crimes contra a administração pública. Então, como evitar não superfaturar, né? E entender que nestes casos aí, nos crimes contra a administração pública, eu tenho situações que não só de repercussão de caráter criminal, mas também, do ponto de vista de improbidade administrativa. E aí a improbidade administrativa tem como sanções que um resquício ou uma repercussão também administrativa, mas a sua empresa pode, por exemplo, aí, não mais poder ser contratada por determinado tempo para fazer essa tratativa aí com o órgão público. E, assim, me desculpe, sendo absolutamente honesta, a corrupção é o que assola o país e que não estou dizendo que não necessariamente em relação às construtoras, ou enfim, mas foi a sua pergunta. Mas todas as vezes que você contribui para que isso aconteça, você está contribuindo para que algo seja tirado de alguém. E esse alguém sou eu, você, Flávia, é quem está assistindo a gente. Porque quando você solta, hoje, passa na televisão, fechado ou aberto, fala corrupção, o pessoal já liga logo a engenharia, porque ficou muito evidente com a Lava Jato, né? E o que acontece bastante, isso aí eu já vivenciei e tive algumas vezes que vi coisas erradas e tive vontade de chegar e fazer uma denúncia. Só que muitas das vezes essas pessoas, como eu, um empresário pequeno, de médio porte, ele se vê naquela situação. Você vai para o Ministério Público, que é para poder defender a sociedade, né, que é o defensor da sociedade, defensoria, representa a pessoa, mas o Ministério Público que seria o defensor do negócio. E você chega e se esbarra numa legislação que você, ao invés de defender o pequeno, você defende o grande. Você vê as empresas, todas as empresas ficaram condenadas. E aí nós vemos políticos todos soltos. Não tem nenhum preso da Lava Jato. Mas teve empresas aí que, sem citar nomes, que tiveram bem oneroso aos cofres da empresa, que estavam errados, perante que a justiça mostrou. Mas deveria ser o que dá em Chico, dá em Francisco, né? Devia dar nos dois. E aí, às vezes, a pessoa fica acanhada, né? Chega lá, não, vou denunciar, desculpa o termo, o pau vai torar nas minhas costas, não vai torar naquele político A, naquele político B, não. Então, eu vou ficar aqui, vou ficar calado. Às vezes ele fica apreensivo, ele tem a vontade de denunciar, mas a legislação deixa o cara preso, no sentido de com medo do que vai acontecer na frente para ele. Porque aí ele vai provar, o cara vai lá, tem um bom advogado, a nossa reação vai lá e solta o cara, e o cara paga um dinheiro, quem denunciou acaba gastando mais do que
O cabo aqui fez a coisa errada. Mas assim, como eu disse, primeiro é um tema muito sensível e acho que seria o tema talvez de outro podcast, porque aí a gente envolve vários aspectos, a gente fala aí sobre a justiça como um todo, a gente fala sobre comportamento, enfim. Então, não dá para a gente ser tão raso em um tema tão profundo. E também eu não posso fugir dele, mas eu creio que não é a legislação que seja o problema. Aí é uma questão de sistema. Aí é uma questão de sistema como um todo. E quando eu falo sistema, envolve todos os poderes. Né? Só existe corrupção porque tem quem seja corrompido e seja quem ofereça. Ou seja, só existe palco para aqueles que aplaudem. Se não tiver quem faça e quem receba, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, por isso que eu estou dizendo, tudo envolve comportamento. Essa questão de dizer, mas aí eu vou silenciar, eu vou... a legislação solta... mas aí eu estaria discutindo toda uma política criminal. Não é só a política criminal sob o ponto de vista da corrupção. Eu estaria discutindo a política criminal de todas as esferas. Então, realmente mais profundo. Vamos sabonetar essa, eu vou perdoar você na sabonetagem. Que é polêmico, porque assim, quem vivencia o lado, você no caso funcionária, tem uma visão totalmente de quem está vivenciando aquilo ali, entendeu? E tem muita coisa que a gente vê e a gente não pode falar, entendeu? Não posso falar aqui abertamente que eu já vivenciei no passado, entendeu? Tem que ficar só na minha cabeça aqui. A tarja preta é grande, né? E eu sou fraco, a minha corda é fina. A corda tora logo, rapidazinho. Pessoal, nosso podcast já passou além do que a gente do normal aqui. Geralmente ele faz 1 hora, para não ficar cansativo, nem para quem está sendo entrevistado, nem para quem está assistindo. Vou pedir desculpa, porque assim ficou muita coisa aberta aqui, e vou convidar novamente os dois para poder participar. E aí eu já vou botar um sabonete já logo na pauta, para poder já vir preparado para o sabonete. Vamos lá. Já vem de sandália, para não escorregar muito. Mas aqui quero deixar um agradecimento a Fernanda, a Flávio. Obrigado. Muito obrigado. Eu sei que é difícil para vocês pegarem a agenda de vocês, que é puxada, se dispor para poder vir aqui, né? Para poder vir no estúdio e fazer essa gravação aqui. Agradeço. Estou pagando aqui, estou pagando bem para poxa. O cachê é alto. Agradeço, é honorífico, né? É mais por consideração à amizade. Muito obrigado. Mas eu sempre deixo no final dos meus podcasts aqui, eu sempre deixo uma pergunta para o pessoal no âmbito da engenharia, mas vou perguntar para vocês no âmbito da vida. O que é que vocês querem deixar de mensagem para quem assiste a gente no âmbito da vida em si, não na parte de advogado, na parte pública. Como é que você vê a vida para o futuro, entendeu? Primeiro, novamente, as mulheres. Eu nem sei por onde eu começo, mas vamos lá. Primeiro, antes de dizer a mensagem, também agradecer, dizer que é motivo de alegria, porque eu nunca gravei com meu irmão. Posso falar, né? Que é irmão. Vai que achar que eu sou casada. Vai casar. É meu sobrenome. Mas seria uma honra, porque você é gato. Mas se eu não me engano, no processo civil tá mudando lá. Não, ainda bem, é isso que eu ia falar. Não, mas tá mudando para esse negócio aí, para poder casar a família. Mas se não me engano... Aí é constitucional. Vai dizer que é um motivo de alegria, assim. Obrigado. Dizer que primeiro a gente conversa muito, mas a gente nunca fez um trabalho assim, nunca gravamos juntos, né? Cada um nas suas perspectivas. A gente tem nossas divergências de opiniões muitas vezes, mas sempre de uma forma muito respeitosa. Mas é falando sobre a vida. E falando sobre a vida, vamos lá, né? Pode olhar para lá, para a câmera. Eu acredito que de todas as esferas, enfim, é o que eu acredito como processo de vida, o conhecimento. O conhecimento, seja ele autoconhecimento ou conhecimento
sob ponto de vista jurídico ou de qualquer natureza, ele é que nos faz evoluir, é que nos faz caminhar, é que nos faz refletir. Então, diante de tantos temas aí sensíveis, que a gente consiga realmente, talvez, alcançar aí o equilíbrio em todas as áreas também da vida, né, profissional, enfim, pessoal também, que sejamos pessoas legais, pessoas boas, bons seres humanos, e que nossas relações aí sejam pautadas realmente na ética, não só como discurso, mas também a ética como prática do dia a dia, em todos os temas, sensíveis ou não, inclusive aqueles que nós conversamos aqui nos bastidores. Um abraço, dizer que foi um motivo de muita alegria com esse Diego há muitos anos. Então, assim, desejo também um absoluto sucesso. É muito bom revê-lo depois de tanto tempo e no posto que você está, alcançando aí tantas coisas legais. Né, vê-lo bem profissionalmente e pessoalmente também é motivo também de muita alegria para mim. Feliz por esse dia de hoje. Muito obrigado. Flávio. Rodrigo, obrigado também pelo convite e dizer que a gente está à disposição, tá? A gente está à disposição sempre que você precisar. É muito bom é muito enriquecedor essa conversa, muito enriquecedora, bastante motivado por estar aqui e bastante feliz também por estar do lado de Fernanda. Fernanda, a gente tem algumas divergências de opinião, mas a divergência é sempre construtiva. E a mensagem que eu deixo é mais ou menos o que eu pratico no escritório, inclusive. Empatia. Acho que é a palavra de ordem. A gente saber se colocar no lugar das pessoas. A gente entender as agruras, os problemas que as pessoas passam. E aí a gente coloca isso não só no campo profissional, mas no campo pessoal. A gente hoje precisa entender toda essa dinâmica que a gente está vivendo e tentar dar o melhor que a gente tem. Eu acho que eu tenho certeza. Eu acho que esse é o X da questão no mundo que vivemos hoje, com polarização, com questionamentos de toda a ordem, com extremismos de toda a ordem. Então, acho que a palavra é empatia, parcimônia, tolerância. E eu falo de empatia porque é um dos motes lá do nosso escritório. Saber ouvir e tentar achar a melhor solução para aquele cliente. E trazendo isso para a nossa vida, saber ouvir e tentar dar uma melhor palavra a um amigo, a uma irmã, a um irmão, a um pai, uma mãe. E também saber ouvir essas ponderações. Eu acho que isso, se nós conseguíssemos exercer essa empatia, acho que o mundo estaria muito melhor. Bom, muito obrigado novamente. Já deixo o convite de antemão aqui para vocês voltarem, certo? Pode ser separado, pode ser junto. Já que fizeram a primeira gravação, tem a segunda gravação também. Sim. E a gente faz aqui as perguntas que ficarem abertas e vou colocar mais algumas. Colocar alguns sabonetes, já vem de sandália para não escorregar de borracha. Mas muito obrigado novamente. E dizer para você que está aqui até agora e pedir para, se está assistindo, está gostando, tem que se inscrever, né? Dá aquele likezinho maroto. E o C, curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?